continuar louvando ao Senhor nesta manhã de domingo, com a leitura do Salmo 119, versículos 41 a 48. Então leiamos juntos em oração, Salmo 119, do 41 ao 48. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para todo o sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Aleluia. O versículo do Salmo 119, que nós vamos meditar nesta manhã, chama a palavra de Deus de, repita comigo, estatutos. Nós vamos ler em português e vamos ver que não tem estatutos, tem testemunhos. Mas essa palavra traduzida em português para testemunhos, em hebraico é a palavra edut, que é estatutos e não testemunhos. Ok? Mas a palavra testemunho também é uma palavra muito válida para as nossas vidas de verdadeiros cristãos em nome de Cristo Jesus, porque Jesus disse: sereis minhas testemunhas. Tá? Nós estamos no mundo para trazer a esse mundo onde a humanidade vive sem Deus e, portanto, jaz no maligno. Somente nós podemos trazer a marca de Cristo Jesus para esse mundo. Jesus está presente no mundo, não só pela sua onipresença divina, mas Jesus está presente no mundo em nós, e através de nós, e no nosso testemunho. Quando você sai aí na rua, é Jesus saindo em você. Você vai no supermercado, é Jesus indo no supermercado em você. Você vai até ir a algum resort, ou sei lá, algum lugar de férias, de passeio, Jesus está indo em você. Essa é a radical diferença entre quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem é de Deus é a habitação de Deus, e onde vai, Deus está indo nele. Deus não vai apenas com você, Ele vai em você. Nós não temos esse costume de dizer para as pessoas quando elas vão para algum lugar: vai com Deus. Deus não vai apenas conosco, Ele vai em nós. Por isso, o nosso jeito de viver tem que ser muito cuidadoso, porque nós não vivemos para nós mesmos. Está escrito em Romanos 14: não vivemos para nós mesmos, vivemos para o Senhor. Vivemos para o Senhor. Nós somos hoje no mundo, tá? A manifestação, ou temos que ser, a manifestação visível do Deus invisível. Os homens não veem Deus, mas eles têm que ver Deus em nós. O texto em hebraico que nós vamos ver não traz testemunhos, traz estatutos, mas tem tudo a ver com testemunhos, porque estatutos significa a forma de colocar em prática a palavra de Deus. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16,
que o Evangelho, ou seja, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas crer na palavra significa viver a palavra. Aquele que diz que crê na palavra, mas não vive, ou seja, não a obedece, não a pratica, Jesus já disse o que acontece com eles. Eles são uma casa edificada sobre areia e grande será a sua ruína, é condenação eterna. Mas aqueles que creem na palavra, recebem a palavra e praticam, obedecem a palavra, são aqueles que são edificados sobre a rocha. Neles se cumpre a promessa de Jesus em Mateus 16:18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra de Deus foi revelada para ser obedecida. É por isso que se chama estatutos. Ela foi revelada para ser obedecida. Obedeceu, confirma que é eleito para a salvação. Não obedeceu, confirma que é meramente chamado ou ímpio e não tem salvação. Olha, presta atenção. Não é porque você vai obedecer que você vai ser salvo. Não, você vai obedecer confirmando que você é salvo. Confirmando que você é eleito. É por ser salvo, é por ser eleito que eu obedeço a palavra. Não é que eu vou ser salvo porque eu obedeço. Porque por mais que nós nos esforcemos, a nossa obediência nunca é perfeita aqui na terra. Não. Mas Deus quer nos ver buscando essa perfeição, correndo atrás dessa meta de perfeição. Paulo confessou isso na sua própria vida, em Filipenses capítulo 3, quando ele disse: eu não sou perfeito, eu não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. É esse mesmo alvo nosso aqui nessa terra. Correr na obediência aos estatutos. Lembrando isso, hein? Não é pela prática da nossa obediência que seremos salvos, não. A prática da nossa obediência tem que ser a confirmação de que fomos salvos, de que fomos alcançados. Tem que ser o resultado de ter sido alcançados pela graça. Pessoas alcançadas pela salvação têm plena consciência de que agora, uma vez salvas, têm que obedecer. Tem a responsabilidade de obedecer a palavra de Deus, e pela obediência da palavra confirmam que são eleitos, que são salvos, que são filhos de Deus. Todo mundo quer ser chamado de filho de Deus? Prove. A prova de que você é filho de Deus é a sua obediência à palavra de Deus. Chamada de estatutos significa que são palavras dadas por Deus para serem obedecidas. Amém? Muito bem. Nesse parágrafo que nós estamos chegamos hoje no versículo 46, aproveitando a tradução em português, que traz a palavra testemunhos. Então eu dei o título aí, repita depois de mim: Testemunhas de Jesus. Glória a Deus. Olha, o nome é uma coisa muito importante.
Vocês sabem disso, todo mundo sabe disso, porque, vamos dizer aí, na sociedade, no comércio, quem tem o nome sujo fica bloqueado. Não consegue comprar nada, não consegue fazer negócios, não consegue muita coisa, porque está devendo, tem o nome sujo. A Bíblia fala em Romanos para não ficar devendo nada a ninguém, a não ser o amor, porque o amor, por mais que nós amemos, ainda ficamos devendo. Só quem não fica devendo o amor é Deus, mas não dever nada. Todo mundo entende o que é ter o nome sujo e como isso é uma coisa ruim, né, para a própria pessoa. Muito bem. O nome é uma coisa importante. Por quê? Porque as pessoas que não têm Deus, elas vivem em seu próprio nome. Elas vivem em seu próprio nome. O que elas fazem, fazem em seu próprio nome. O que elas pensam e falam em seu próprio nome. São suas próprias ideias, são seus próprios pensamentos. É o seu próprio estilo de vida, é o seu próprio modo de viver. Cada um que não tem Deus no mundo, o mundo jaz no maligno por isso, vive em seu próprio nome. Esquecendo-se de que está vivo, respirando e se movendo, porque Deus está dando vida, respiração e tudo mais. Mas eles não querem saber desse Deus que lhes deu a vida. Eles pensam que a vida é deles e podem fazer da sua vida o que quiserem. Isso é viver em seu próprio nome. Viver em seu próprio nome. Quando um pecador desses é convertido, quando ele é verdadeiramente convertido, uma sobrenatural mudança acontece. A pessoa verdadeiramente convertida, ela renuncia a viver de agora em diante em seu próprio nome. Eu não vivo mais em meu próprio nome. Agora eu vivo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viver em nome de Jesus é pensar como Jesus pensa, falar o que Jesus fala, fazer o que Jesus faz, viver como Jesus vive. É totalmente diferente o jeito de Jesus viver, o estilo de vida de Jesus é totalmente diferente do nosso. E para ser de Deus, nós temos que renunciar o nosso jeito de viver e nos adaptar completamente ao jeito de Jesus viver. É isso que é ser cristão, é isso que é ser crente, é isso que é ser evangélico, é isso que é ser homem espiritual e não religioso. Porque os religiosos se revestem de uma capa de religiosidade, mas eles continuam vivendo em seu próprio nome, sendo autônomos, sendo donos de sua própria vida, fazendo o que quiser, mas querem ir para o céu. Quem vive do jeito que quer, então veja se do seu jeito você chega no céu. Dá o seu jeito para chegar no céu. Consegue? Jeito em inglês é way, modo, maneira, caminho. Jesus é o único jeito, Jesus é o único modo, Jesus é o único caminho. Por isso que a pessoa convertida,
ela não vive mais em seu nome. Ela vive em nome de Jesus. E esse é um dos fortíssimos significados de ser, repita mais uma vez, testemunhas de Jesus. O versículo de hoje, então, o versículo 46, é esse aí. Em português nós temos o salmista orando assim: também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Repitam bem forte. Aleluia. Falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Em hebraico tem alguma diferençazinha, vamos ver aqui. Primeira diferença é que ao invés de testemunhos em hebraico nós teremos estatutos. Em hebraico você tem essa frase aí, que você está vendo com as letras em hebraico, ok? Vadabra vedoteira neged milahim velo evosh. É isso que está escrito ali em hebraico. Transformando em letras em português, fica assim, ó. Leia Vadabra. Olha só, Vadabra já diferenciou do português. Que em português está escrito assim, ó. Também falarei. Não. Vadabra é o salmista dando uma ordem, uma imposição para si mesmo, tá? Dizendo assim, ó, que eu fale, tá? Que eu fale, não é eu falarei, não, é que eu fale. Ele dando uma ordem para si mesmo. Na gramática hebraica, Vadabra é um corrotativo, que é o imperativo da primeira pessoa. Quando a pessoa dá uma ordem para si mesma. Eu estou dando uma ordem para mim mesmo, me obrigando a fazer isso. Que eu fale, Vadabra, segunda palavrinha, diga, vedoteira. Vedoteira aí está igual na nossa Bíblia, só que ao invés de testemunhos, estatutos. Dos teus estatutos. Que eu fale dos teus estatutos. Agora duas palavrinhas, diga, neged milahim. Neged milahim, neged é na presença dos, milahim é reis. Na presença dos reis, como está na nossa Bíblia. Que eu fale dos teus estatutos na presença dos reis. E as duas últimas palavras, diga, veloevosh. E não me envergonharei. E não me envergonharei. Também está igual o nosso versículo, tá? A única mudança que nós temos aqui, da tradução da nossa Bíblia em português para o hebraico, é o modo do verbo falar, que não é o futuro, eu falarei, mas é um imperativo, que eu fale, e não é dos teus testemunhos, é dos teus estatutos. Ok? Então a tradução literal do hebraico para o português é essa aqui, ó. Que eu fale dos teus estatutos diante dos reis e não me envergonharei. Repitam. Aleluia. Aleluia. Que eu fale dos teus estatutos diante dos reis, e não me envergonharei. Glória a Deus. Bom, a questão do falar é muito importante. Surgiu aí da Idade Média para cá e acabou entrando também no meio do protestantismo, depois da Reforma Protestante, aquela ideia de que nós não temos que falar nada para as pessoas, nós temos que só viver.
viver assim no sentido de ficar calado e só com a nossa atitude, só com a nossa vida prática, tentar dar bons exemplos de conduta para as pessoas. E essa ideia que dizem ser de um santo católico, São Francisco de Assis, dizem ser, não temos certeza disso, porque muita gente coloca palavra na boca desses personagens, tá? Que ele teria dito essa frase aqui que eu vou dizer agora, né? Fale sempre de Jesus, né? Fale sempre de Jesus. E quando for preciso, use palavras. Ou seja, incentivando a falar de Jesus, não com palavras, falar de Jesus só com o exemplo de vida. E isso se tornou uma falsa ou incompleta, no mínimo incompleta, definição do que é ser testemunhas de Jesus. Ser testemunhas de Jesus é um propósito de Cristo tão importante que ele usou isso como suas últimas palavras antes de subir aos céus. Ou seja, depois de 3 anos e meio falando, ensinando aos seus discípulos, chegou o momento de subir ao céu. Vamos ambientalizar esse momento, né? Jesus lá diante dos discípulos e fala com ele assim: olha, agora eu vou para o Pai, agora eu vou subir, vocês já me ouviram tudo o que eu falei com vocês. Quando o Espírito Santo vier, ele vai recordar para vocês tudo o que eu digo, tudo o que eu disse, mas uma última palavrinha, tá? Quando ele vier, o Espírito Santo, vocês receberão poder e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Essas são minhas últimas palavras para vocês. Subiu e desapareceu no meio das nuvens. Últimas palavras. Olha, você, de agora em diante, é minha testemunha. Você, de agora em diante, está proibido de viver em seu próprio nome. Você tem que viver, você é obrigado agora a viver em meu nome. Eu não dei a minha vida por você? Eu não derramei o meu sangue por você? Não foi eu quem fiz o sacrifício que te salva? Você pode fazer algum sacrifício para se salvar? Foi eu quem fiz o sacrifício que te salva? Portanto, agora você tem a responsabilidade de viver em meu nome, de ser minha testemunha. Eu vou estar na casa do Pai, mas vocês serão os meus pés andando na terra. Vocês serão os meus olhos olhando na terra. Vocês serão a minha boca falando na terra. Vocês serão eu vivendo na terra. Isso é ser testemunhas de Cristo. E olha a importância com que essa palavra se reveste como últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Sereis minhas testemunhas. E é por isso que, quando eu ensino as pessoas sobre ser testemunhas de Jesus, quando eu ensino para as pessoas ali, Atos capítulo 1, versículo 8, onde ele disse essas últimas palavras, sereis minhas testemunhas, eu gosto de trazer essa definição em 3 elementos importantes. O que é uma testemunha de Jesus? Primeiro, é alguém que, repita comigo, crê no Evangelho.
Alguém que não crê no Evangelho, alguém que não crê na palavra de Deus, automaticamente não é testemunha de Jesus. Testemunhas de Jesus são pessoas que creem no seu Evangelho, são pessoas que creem na sua palavra, e por isso essas pessoas são chamadas de crentes. Crente significa isso. Testemunhas de Jesus são crentes, tá? Porque creem no Evangelho. Creem no Evangelho. E além de ser crentes, pessoas que creem no Evangelho são também protestantes. Sabe por que nós somos protestantes? Testemunhas de Jesus são protestantes, porque nós protestamos contra tudo o que é antibíblico, tudo quanto é anti-evangélico, tudo quanto é anticristão. Não aceitamos, protestamos contra isso, porque nós cremos, somos crentes no Evangelho de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto, eu repito de novo, crê no Evangelho. Então, testemunha de Jesus é alguém que crê no Evangelho. Segundo, repita, vive o que crê. Aqui nós temos uma grande pedra de tropeço. Aqui é, como diz Pedro, quando a palavra de Deus se torna para muitas pessoas pedra de tropeço. Porque elas ouvem a palavra e entendem, não é falta de entendimento não, entendem a palavra, ou pelo menos entendem muita coisa da palavra, mas na hora de praticar, na hora de viver isso, não vivem. Vou dar um exemplo. A palavra ordena perdoar. E a pessoa ouviu isso e entendeu isso muito bem. Mas na hora que ela é ofendida por alguém ou por alguma coisa, seja de que forma for, não quer perdoar, não pratica. Não está sendo testemunha de Jesus. Não está sendo testemunha de Jesus que lá na cruz, pregado na cruz do Calvário, ele orou a Deus pedindo perdão pelas pessoas que o maltrataram, pelas pessoas que o crucificaram. E orou por eles dizendo: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Ser testemunhas de Jesus é agir como Jesus. E agir como Jesus é agir conforme a palavra de Deus ordena. Testemunhas de Jesus vivem como Jesus. Surgiu alguma coisa, em alguma circunstância na sua vida, em que vai ser difícil, você vai sentir dificuldade de obedecer a palavra naquele sentido, é nessa hora que Deus está te provando. E é nessa hora que você tem que lembrar de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus fica assim, como que nos observando cada um de nós, observando a cada um de nós, né? E Deus fica vendo, assim como nós nos alegramos em praticar aquelas palavras que nós achamos fácil de praticar. E a gente fica assim, querendo dar uma medalha para nós mesmos. Consegui.
maravilha, glória a Deus. Aí Deus, agora eu vou levar ele até uma circunstância onde vai ser difícil praticar. Aí quando essa circunstância chega, aí você se emburra, você se entristece, você se deprime, você acha injusto, não deve fazer isso. Cadê? Agora você não vai praticar a palavra? O Evangelho é assim, ó. São as coisas mais difíceis de praticar que te santificam. Jesus falou isso, por exemplo, em relação ao amor. Se amais e fazeis o bem somente àqueles que vos amam e vos fazem bem, o que estão fazendo demais? Os ímpios que não têm Deus também fazem isso. Os ímpios que não têm Deus também amam as pessoas que amam a eles e também fazem o bem às pessoas que fazem bem a eles. Você está sendo diferente deles em quê? Eu vou lançar para você algo maior, Jesus disse. Ame os seus inimigos. Ame aqueles que te odeiam. Te bateu na face? Dá-lhe, oferece a outra face. Te obrigou a andar 1 milha? Ande com ele 2. Te levou na justiça para tomar a tua túnica? Cede-lhe também a capa. Aí nós achamos difícil, aí as pessoas começam a achar difícil praticar a palavra. É por isso que Jesus disse: sereis minhas testemunhas pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te dá poder, que nos dá poder para praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é natural. A palavra de Deus é sobrenatural. É por isso que ela é tida no mundo, pelos homens do mundo, como loucura. Porque o mundo é cheio de homem natural. 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para quem não é de Deus, a Bíblia é loucura, a palavra de Deus é loucura, porque eles são homem natural. Uma vez convertidos, nós somos transformados em homens espirituais. Somente homens espirituais entendem a palavra de Deus e recebem do mesmo Espírito Santo que inspirou a palavra, recebem poder para praticá-la, poder para obedecê-la. Então, apareceu uma circunstância difícil, não pense que você vai vencer essa circunstância difícil com a sua própria força humana, com o seu próprio poder humano. Zacarias 4:6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo que nos dá poder para praticar a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus. Se você agora, uma vez convertido, entendeu Efésios 5:18, que tem que se encher do Espírito Santo e não do mundo, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com o mundo, mas enchei-vos do Espírito. Crentes cheios do Espírito, na hora que a situação difícil chega, ele vai ter poder para enfrentar essa situação, praticando a palavra, vivendo a palavra. Mas a maioria dos crentes, quando está tudo normal na vida deles, eles não se enchem do Espírito. Eles ficam por aí só se enchendo de mundo. Aí quando vem a circunstância difícil,
eles não têm poder para praticar a palavra de Deus e pecam, desobedecendo a palavra, fazendo exatamente o contrário do que a palavra ensina. É o Espírito Santo que dá poder para praticar, para viver a palavra de Deus, porque testemunha de Jesus é alguém que crê no Evangelho, vive o que crê, mas o terceiro item é fala o que vive. Repita comigo: crê no Evangelho, vive o que crê, fala o que vive. Muito bem, tá? Então aquela história que eu coloquei no início, né, que veio aí teve a sua origem na Idade Média e acabou influenciando aí o protestantismo, influenciando assim, porque dando uma desculpa para ninguém falar nada de Jesus, para ninguém pregar o Evangelho por aí para os ímpios, tá? Você não tem que falar não, só tem que viver. Mas a pergunta é: você vive calado? A Bíblia diz que uma das coisas, um dos membros que nós mais usamos é a língua. É o membro da fala, o órgão da fala. Você tem que falar. Falar é comunicação, você tem que se comunicar. Relacionamento depende de comunicação, profissão depende de comunicação. Você tem que falar. Quer dizer que então você pode falar de tudo que existe, menos de Jesus. De Jesus não estou falando nada, de Jesus estou só vivendo. E não fala nada? Isso está errado. É claro que essa ideia de que testemunhar é só praticar, é só dar o exemplo por atos, não falar nada, essa ideia veio de muitos faladores por aí, que Paulo chama aqui na epístola de Tito de pauradores frívolos, faladores frívolos, gente que fala de Deus, tem a boca cheia para falar de Deus, mas não vive o que fala, não vive o que prega, não vive o Evangelho. Isso é o que acontece no mundo da religiosidade. Por isso que Jesus chamou a atenção dos religiosos, dizendo: vocês são hipócritas, vocês atam fardos pesados demais e colocam sobre os ombros dos outros, mas vocês mesmos nem com o dedo tocam nesses fardos. Vocês não praticam aquilo que vocês pregam para os outros. Paulo também escreveu isso na carta aos Romanos: vocês pregam que não devem adulterar e vocês adulteram? Vocês pregam que não devem roubar e vocês roubam? É por essa razão, esses contra-testemunhos, ou antitestemunhos, ou falsos testemunhos, que, por causa disso, que surgiu essa ideia de que ser testemunha de Cristo é calado, é em silêncio, é só com os atos. Não, mas isso está errado. Está errado. Não existe testemunha calada. A testemunha tem que falar. Imagine uma testemunha num tribunal, né? E chegou a hora dessa testemunha falar, dar o seu testemunho, ela fica calada. Aí o juiz fala: pode falar, testemunha. Ela olha para o juiz e fala assim: não, estou só vivendo. Esse testemunho não é válido. O testemunho silencioso aí não é válido. Porque falar faz parte de testemunhar. Viver, testemunhar é viver e é falar. Testemunhar é, diga, crer, viver e falar. De novo, crer, viver e falar. É como um tripé. Está vendo esse negócio aqui como um tripé? 3 pés: crer, viver e falar. Crer, viver e falar. É o tripé das testemunhas de Jesus. Testemunha de Jesus, crê no Evangelho, crê em Jesus, vive o Evangelho, vive o que Jesus ordena na prática e fala desse Evangelho. Anuncia essa palavra, porque Jesus ordenou isso: pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus mandou, irmãos.
É mandamento de Jesus pregar o evangelho a toda criatura, anunciar, falar de Jesus. Por isso que o salmista aqui, né, ele dá uma ordem para si mesmo, usando o imperativo para si mesmo, que eu fale os teus estatutos, que eu fale a tua palavra, que eu fale o teu evangelho, que eu fale para as pessoas, sejam elas quem forem, que eu fale para as pessoas. Agora Jesus trouxe para nós qual é o segredo do falar, quando ele disse: a boca fala do que o coração está cheio. Porque tem crentes que não conseguem, dizem que não sabem, que não estão preparados para falar nada de Jesus para ninguém, para falar a palavra de Deus para ninguém, porque a palavra de Deus não está no coração deles, porque a palavra de Deus não está enchendo o coração deles. Mas esses mesmos crentes, que não têm o que falar de Jesus para ninguém, falam de futebol, falam de automóvel, falam de temperatura, falam de economia, falam de política, falam de políticos, falam de um monte de assuntos do mundo, e nisso eles são bem versados, tem muita coisa para falar, porque eles têm tanta coisa para falar sobre isso, e nada para falar do Evangelho, e nada para falar de Jesus, porque tem o coração vazio da palavra, mas cheio dessas coisas que eles falam. Quando Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio, é a mesma coisa que dizer, a árvore produz o seu determinado fruto. A mangueira não precisa se esforçar, a manga vai aparecer, porque é isso que vem lá do interior dela, é isso que vem lá da sua raiz, é isso que ela é uma mangueira, ela vai dar manga, ela não vai dar limão, ela é o que ela é. Nós somos testemunhas de Jesus. O que tem que sair da nossa boca não é política, economia ou novela, ou seja lá o que for. O que tem que sair da nossa boca é a palavra de Deus. Por isso, testemunhas de Jesus são muito bem perfiladas, identificadas no Salmo de número 1. São pessoas que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam à roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na palavra do Senhor, e movidas por esse prazer, nela meditam de dia e de noite. Por isso são como árvore, por isso deu aqui o exemplo da árvore, são como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Os ímpios não são assim, eles são como a palha, não como a árvore, mas como a palha levada pelo vento. Por isso, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Jesus é o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá, porque o caminho dos ímpios é o caminho largo, que conduz à perdição. Por que alguém tem dificuldade de falar de Jesus? Porque não tem ele aí dentro do coração, não tem a sua palavra dentro do coração, não tem o seu evangelho dentro do coração. Fica com essa mediocridade aí, tá? De ler um versículo por dia tá bom. Alguém falou para alguém aí, não sei quem, fica com um versículo por dia que tá bom. Importante você saber o significado desse versículo. Não é isso que nós somos orientados na palavra de Deus. Somos orientados a saber que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não de um versículo ou de pequenas partes da palavra, mas de
toda a palavra que procede da boca de Deus. Senão Deus teria revelado só um versículo e seria suficiente para todo mundo, para todos nós. Não, Deus achou suficiente revelar 66 livros nessa palavra para que nós perscrutemos as Escrituras. Perscrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. São elas que testificam de mim. Aleluia. Aleluia. Disse Jesus: examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna. Elas testificam, elas testificam, elas testificam de mim. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esses aqui foram 2 versículos de Jesus aí que estão em João, capítulo de número 5. Examinai as Escrituras, porque nelas tem vida eterna. Elas testificam de Jesus, elas dão testemunho de Jesus. Por isso, testemunhas de Jesus são pessoas que se enchem do conhecimento da palavra de Deus e dessa palavra, falarão aonde quer que estejam. Então, que eu fale dos teus testemunhos, e ele acrescenta uma coisa aqui, né? Diante dos reis e não me envergonharei. O que ele quer dizer aqui diante dos reis? Okay? Diante dos reis. Seriam as pessoas mais poderosas da terra, seriam aquelas pessoas que estão aí assentadas em cargos de grande autoridade, de grande poder. Digamos que seriam para essas pessoas que nós mais tremeríamos ou teríamos medo de falar. Não, os reis ali são colocados para entender o seguinte, né? Que por maior e mais poderosa que seja a pessoa na terra, nós temos que estar prontos para falar com cada uma delas. Porque se eu estou pronto para falar com essas pessoas julgadas grandes e poderosos na terra, eu estou pronto para falar com qualquer um que seja. Eu estou pronto para falar com qualquer um que seja. Portanto, o significado aqui de diante dos reis é que eu posso falar a palavra de Deus diante de quem quer que seja. Não há ninguém na face da terra perante quem eu devesse me envergonhar. Não, para esse eu vou ficar calado, não vou falar nada. Não existe isso. Tá? Não existe isso. Por isso Paulo disse, preciosa frase de Paulo em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Eu vou falar sim do Evangelho. E aí Paulo, quando está ficando já velho, escreve para Timóteo e diz para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4: eu te conjuro, Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra, insiste em pregar a palavra. Prega a palavra quando você tiver oportunidade.
E quando você não tiver oportunidade, pregue a si mesmo. Prega a palavra, anuncia Jesus Cristo. Pregar a palavra não é ministério exclusivo de pastor, ou de pregadores de renome, ou gente que tem título de missionário, evangelista, ou sei lá o que, não. Pregar a palavra de Deus é ministério de todo filho de Deus. Todo filho de Deus está inserido num dos ais da Bíblia, que é um ai do apóstolo Paulo, quando ele disse na carta aos Coríntios, em uma das cartas aos Coríntios: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Jesus disse: se alguém se envergonhar de mim, ou das minhas palavras, diante dessa geração perversa, eu também me envergonharei dele diante do Pai e dos anjos no céu. Significa que essa pessoa não entra no céu. Quando ela tiver para entrar lá, Jesus vai dizer assim: pai, esse não, deixa eu vir aqui não. Esse eu tenho vergonha, não deixa eu entrar aqui não. Ele se envergonhou de mim lá na terra. Ele teve vergonha das minhas palavras lá na terra. Sabe o que acontece quando você tem vergonha de pregar o Evangelho para alguma pessoa? Sabe o que acontece? É que você respeita mais essa pessoa do que Jesus. Você respeita mais essa pessoa do que Jesus. E por respeito a essa pessoa, você não prega nada para ela não ficar chateada com você. Você respeita essa pessoa mais do que você respeita Jesus, e pensa que vai para o céu desse jeito? A testemunha de Jesus, a pessoa que ele mais respeita, que ele reverencia, é Jesus, e diante de todo mundo, ele deixa bem claro quem ele é, testemunha de Jesus. Quando Pedro e João, os apóstolos, foram obrigados pelas autoridades de Jerusalém a deixar de falar de Jesus, Pedro falou assim: é impossível deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Ele nos mandou falar, ele nos mandou pregar, e convém para nós obedecer a ele antes que a vós. Antes obedecer a Deus que aos homens. Entenderam? Porque é impossível deixar de falar quando você é testemunha. A testemunha não é aquela que fala porque tem que falar, ela fala porque tem o que falar. Ela tem conteúdo dentro de si, tem palavra de Deus dentro de si, para falar, para anunciar Jesus diante de quem quer que seja.